Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora para valer, dando início à nossa live. Como sempre, aguardando aí a resposta, o feedback dos irmãos para sabermos como está a nossa imagem, o nosso som. À medida que os irmãos forem entrando, por favor, sinalize para nós para que possamos saber como é que está a nossa condição de som e de imagem, para que daqui a pouquinho nós venhamos a dar início ao nosso momento de palavra com o Senhor. Agradecer aí nossa irmã Sônia Campanhã, que já está plugada, ligada. Saber como está aí a imagem e o som, se os irmãos puderem dando uma sinalização. Este que é o domingo do Senhor, tempo que separamos para meditarmos na sua palavra. Se fosse um domingo normal, estaríamos na casa do Pai, em escola bíblica dominical. Hoje sendo um dia especial, onde se comemora o Dia das Mães, no domingo que é do Senhor, e nós convencionamos a comemorar o Dia das Mamães. Nós estamos distanciados uns dos outros e temos que ir avaliando, fazendo aí do melhor jeito para que possamos ter o mínimo de contato, mesmo que de forma digital, distanciados uns dos outros, mas não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Não podemos deixar de proclamarmos este que é o nosso dever. Pregação e proclamação da glória do Altíssimo nas nossas vidas. Aproveitando esse início, onde nossos irmãos estão aí conectando, deixe-me falar algumas coisinhas sobre as mamães, antes de entrarmos no texto que está proposto para esta manhã. Queridos, muitos de nós temos experimentado situações nas nossas vidas interessantíssimas. Hoje, quando pensava em o que falar, em o que escrever sobre o Dia das Mães, confesso que fiquei vazio, tá? Bateu uma saudade, uma nostalgia muito grande dos tempos em que nós tínhamos a nossa mãe por perto. E aí eu fiquei viajando, fiquei imaginando tantas coisas boas que passamos juntos. Sou filho de uma família numerosa e que, por ser numerosa também, no número de filhos, prosseguiu sendo no número de netos. E fiquei relembrando doces memórias, doces lembranças de quando a casa estava cheia, de quando aos domingos tínhamos muitos ao redor da mesa, que na verdade não dava nem para ser mesa devido ao número de filhos e netos. Mas quanta coisa boa me veio à memória. E junto com essas memórias vieram os princípios e os valores. Princípios e os valores que foram plasmados especialmente na minha vida. Como disse, sou filho de uma numerosa família. Cada um de nós tem uma experiência, cada um dos filhos tem um momento. E os meus momentos, as minhas experiências, as histórias que tenho para contar são boas demais. Que você que pode hoje desfrutar da experiência de ter ainda ensinamentos diretos dos seus pais, especialmente de sua mãe, possa aproveitar isto. Porque o tempo, como diz a canção cotidiana, o tempo é trem-bala, ele passa muito rápido. E por passar muito rápido,
nós precisamos aprender a aproveitar. Pensando em dar um abraço, um carinho especial para as mamães, me direciono aos filhos. Filhos e filhas, você que neste tempo de pandemia tem a possibilidade de uma ligação, a possibilidade de uma mensagem, um vídeo, não hesite em fazê-lo. Porque no futuro, quando as coisas passarem, e eu tenho dito, por mais pesado que seja, o tempo vai passar, o que ficará, ou as lembranças que ficarão, precisam ser as melhores. Então, permita-me usar esse espaço aqui de nossa igreja para dividir com você essa minha alegria. Tenho saudades? Tenho. Às vezes nos pegamos com memórias tão simples. O cheiro, uma comida, uma fala. Coisas simples que nos saltam à memória. Eu posso dizer, graças a Deus. Graças a Deus pela mãe que tive e que, como o texto bíblico diz, que devemos honrar pai e mãe, isto permaneça na minha vida. Que, ao passar dos dias, ao se aproximar dos anos, eu continue honrando os ensinamentos que tive na base. Ensinamentos bíblicos, ensinamentos de fé, de esperança, de muita luta, de muita coragem, para que eu, especialmente eu, falando sobre a minha pessoa, pudesse chegar até aqui. Que Deus nos abençoe. Queridos, já que os nossos irmãos estão chegando e chegando com velocidade, nós queremos aqui, então, chamar você para uma oração, para iniciarmos esse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer pelo Deus que é o sustentador de todas as coisas, pelo Deus que nos ajuda, que nos permite visualizarmos a esperança em meio ao caos, pelo Deus que alimenta a nossa fé para que não venhamos a duvidar do controle, do carinho, da atenção do Senhor para conosco, em todos os tempos. Por isso nós queremos Te agradecer nesta manhã, Te agradecer pela Tua igreja reunida, mesmo que de forma digital, pelas mães de nossa igreja, pelo tempo que temos vivido juntos, pelas experiências que temos aprendido com cada uma das pessoas que o Senhor nos colocou perto, e queremos Te agradecer e Te pedir que continue assim, que nós sejamos bênçãos uns para os outros na pregação do Teu Evangelho. E agora, Senhor, queremos tomar a Tua palavra, Te pedimos, ilumine aqueles que irão ouvir, que de fato e de verdade a imagem e o som ao chegar na casa dos Teus filhos sejam transparentes, límpidos, para que eles entendam aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um deles. E que de posse dos ensinamentos da Tua palavra, vivamos dias, ó Deus querido, para a glorificação do Teu nome, para a manifestação do Evangelho que a nós foi conferido. Certo do Teu carinho, da Tua atenção, certo do Teu cuidado sobre as nossas vidas, oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Só um adendozinho ainda, falando sobre as mamães. É domingo, 10h10 da manhã. Talvez nesse tempo fosse o momento das homenagens nas nossas igrejas, os momentos de nós fazermos os reconhecimentos. E eu quero deixar aqui de público o nosso agradecimento a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará que trabalharam para que o Dia das Mães fosse diferente. Embora não pertença ao grupo da UCP, pude ver lá a homenagem feita às mamães, e que seja assim sempre, né? Estejamos sempre reconhecendo a grandeza e a alegria de pertencermos à família do Senhor. Dito isto, convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Um texto muito conhecido, dito entre os pregadores como a parábola dos perdidos, né? O setor dos perdidos e achados na Bíblia, né? Esse texto que vai tratar
da ovelha, do filho pródigo e da dracma. E eu convido a sua atenção para do versículo 3 ao versículo 7, quando o texto nos ensina sobre a parábola da ovelha perdida, que também está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 10 ao 14, e diz a palavra do Senhor: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavras do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Filhos, nós estamos em busca. Vivemos um tempo de crescimento, né? A humanidade busca conhecimento, a humanidade busca saídas. Não queria ficar sendo repetitivo neste tema, mas hoje a comunidade científica do mundo está debruçada sobre uma matéria muito difícil. Muitos estudiosos estão vivendo quase que diretamente a sua vida na busca por uma fórmula de encontrar uma vacina. E estou falando diretamente sobre a vacina que vai combater o Covid-19, este vírus que tem assombrado as nossas vidas. Todos nós temos, na caminhada de nosso viver, algumas buscas. Uns buscam conhecimento, outros buscam sucesso, muitos buscam paz, tem muita gente buscando conhecimento, muitos buscando entendimento, cada um tem uma busca. E de fato, de verdade, isso é interessante, porque se estamos vivos, se conseguimos respirar, se conseguimos vivenciar este dia chamado hoje, é porque nós temos nossa vida sustentada em algumas buscas, em alguns resultados, para que, de posse desses resultados, tenhamos uma vida melhor. E o texto trata da questão da perda de uma ovelha, ou seja, não foi de fato e de verdade o pastor aqui que perdeu a ovelha. Não, eles estavam, o texto fala que ele deixa 99 seguras e vai em busca de uma que se perdeu. Na verdade, o cuidado que o pastor tinha com uma, ele tinha com todas elas. Mas existe uma delas que se perdeu, procurou um outro caminho, não achou saída. E por não achar saída, trouxe preocupação, trouxe dificuldade para a vida desse pastor, que deixa guardada 99 e vai em busca de uma que está distante. Nós que já ouvimos bastante sobre a situação de que é a vida de uma ovelha, e o texto do Salmo 23 nos retrata o que é mais ou menos a vida de uma ovelha. Não precisa ser muito especialista para entender algumas, eu diria, características de uma ovelha. A ovelha precisa ser cuidada com muito carinho, com muita proximidade, pois ela é um animal relativamente frágil para algumas de suas situações. É forte em outras, é bem forte para outras. E nós não queremos aqui ficar desmerecendo a classe animal, a criação do pai, mas por outro lado a ovelha tem, como já disse, características que nos leva a pensar nela de uma forma mais carinhosa. Por exemplo, ela precisa de terreno plano. Existe uma espécie de cabra
que vive nas pedras. Eu não sei se você já teve a experiência para ver. Vai em lugares dificílimos, pedras íngremes, altas, e lá elas se equilibram e vivem bem. A ovelha, no entanto, precisa de um terreno plano. A ovelha precisa de pastos verdejantes, ou seja, ela precisa de boa comida com um caminhar fácil. Ela precisa de água próxima. Ela tem muitas qualidades, mas ela também demanda alguns cuidados. E o texto nos chamou a atenção e eu quero me voltar diretamente para ele, para que nestes poucos minutos que estaremos juntos, cheguemos ao final, ou seja, aquilo que Jesus apontou para o final desta pequena parábola, que é um momento de festa, que é um momento de júbilo, que é um momento de alegria, quando se encontra a ovelha perdida. E por ser uma parábola, um gênero literário usado por Jesus muitas das vezes, a parábola é uma história que Jesus conta de forma fácil para que os seus ouvintes, ou seja, os seus discípulos, possa entender onde ele quer chegar, para onde ele quer levar o resultado. E Jesus, então, ao propor esta parábola, ele começa com uma pergunta. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual de vós? Isto me leva a também fazer uma interrogação a você. O que você está buscando? O que você perdeu? O texto aponta para uma ovelha que se perdeu. Mas numa transposição direta, eu diria, talvez você não tenha nenhum traquejo, talvez você não tenha nenhum conhecimento do que é cuidar de ovelhas. E aí, colocando desta forma direta, como se você estivesse procurando uma ovelha, talvez você não soubesse equalizar, colocar as situações nos devidos lugares. Mas me permita então fazer uma pequena transposição e colocar no lugar da ovelha algo que você perdeu. Algo que a gente já até falou anteriormente, mas para equalizar bem, colocar bem a situação. Talvez você tenha perdido a paz. Talvez você tenha perdido a alegria. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha perdido tantas coisas e aí só você pode colocar aí aquilo que você anda procurando, aquilo que você anda buscando. Em tempos de dificuldades, e eu vou evitar ao máximo falar em pandemia aqui, porque hoje é Dia das Mães, né? Vamos colocar o astral para cima. Como sempre dizemos, a cabeça precisa estar boa para enfrentar as dificuldades. Talvez em tempos difíceis você possa ter perdido esperança, você possa ter perdido coragem, ânimo, e a prostração pode ser que tenha chegado até você. Mas independente do que se perdeu, o comparativo com o pastor da ovelha, o que nós precisamos aprender é que tem que ter disposição, tem que ter força dentro de nós, A força motivatória, ela não pode vir de fora, ela tem que vir de dentro. Você precisa estar vivo na intenção de buscar saídas para as suas dificuldades. O pastor fez o que lhe estava ao alcance. Talvez num final de tarde, depois de um dia difícil, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da que se perdeu. O texto não nos contou qual é o tamanho da dificuldade que ele vai enfrentar, se o cansaço físico, se o lugar íngreme onde está essa ovelha. O texto não contou isso para nós, mas disse, e muito claro, que ele vai buscá-la, que ele sai na intenção de achar essa ovelha para você, nesta manhã, fazendo aquela transposição que o pastor sempre faz no meio do texto. Não vamos chegar até no final para fazer uma contextualização total. Você precisa buscar. E aí você fecha os olhos e busca encontrar onde está aquilo que você perdeu.
Onde está aquilo que você queria alcançar? E aí precisa fazer uma mediação. Precisa fazer um cálculo. Eu tenho forças, eu tenho resistência, eu tenho ânimo para ir buscar aquilo que eu perdi? Eu quero que você me diga que você não tem essa condição. Eu quero que a sua resposta seja: meu querido pregador, as minhas forças já acabaram. As minhas forças já se foram. Estou em condições só de prostração. Porque é aí, quando nós não temos mais condições, que entra a forte, potente, poderosa mão de Deus. Por quê? Porque você precisa encontrar aquilo que você perdeu. E eu já disse, não vou repetir, só você sabe onde está, o que foi, o que motivou, talvez você saiba aquilo que você perdeu, mas que precisa ser encontrado. Porque com certeza, quando você encontrar, e eu não estou aqui colocando em dúvida, eu estou afirmando, se Deus fizer, se Deus quiser, você vai encontrar. Se esta for a vontade de Deus para a sua vida, boa, perfeita e agradável, como o texto nos diz que é a vontade de Deus, você vai encontrá-la. Não tenha dúvida. O pastor sai a procurar no final do dia, porque só se leva as ovelhas para o curral, para o descanso no final do dia, só se faz a contagem no final do dia. Ao sair para buscar esta ovelha, ele não tem todas as certezas, mas ele tem o desejo de encontrar. E quando ele a encontra? Quando ele a encontra, ele precisa ter mais força ainda do que quando saiu. Olha só o que o texto diz para nós. Ele busca até encontrá-la, e achando-a, diz o versículo 5, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Você imagina, olhemos para a figura do pastor e imaginemos como ele pode estar. Cansado pelo dia, talvez a água que tivesse levado no seu depósito já tivesse terminado, mas ele encontra a ovelha. Talvez tenha sido a mesma ovelha da última vez. Talvez tenha sido a mesma ovelha fujona. Talvez tenha sido a mesma ovelha que já, com experiências da vida, caiu de novo no buraco. Ou talvez seja uma ovelha impenitente que busca sempre outros ares, novos lugares. Mas quando ele acha, o resultado é alegria. E o que eu quero colocar para você nesta manhã? Neste dia 10 de maio de 2020. Marque essa data. Frise esta data. Não como um segundo domingo de maio do mês da pandemia de 2020, quando estávamos todos trancados, que era o dia das mães, que você não podia abraçar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você marcar esta data como fosse o dia que você encontrou aquilo que você estava buscando. Porque quando o pastor acha a ovelha, olha o que nos diz o versículo 6. E indo para casa, ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É motivo de alegria quando nós encontramos. Deus está no seu alto e sublime trono. A terra é o estrado de seus pés. O profeta Isaías, quando fala do nosso Deus, sobre a nossa condição, ele diz que as águas do mar, imagina aí você na sua cabeça, quantas águas tem o planeta Terra? Ele diz que as águas ele mediu na palma da mão. E a estação terrestre? Ele mediu a palmos. Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele quem colocou no meu coração o desejo de falar a você que é para você não desanimar, que é para você continuar buscando as coisas que você perdeu, porque com certeza, não há dúvida nisto. Se você buscar,
se você procurar. Não estou falando de positivismo, prestem atenção. Eu estou falando da soberana vontade de Deus, que se Ele quiser que você alcance, você vai alcançar. Mas para alcançar, você precisa estar de pé. Ninguém marcha sentado. Ninguém caminha sentado à beira de um caminho. Para chegar ao fim do caminho, você não pode ficar como o autor da música. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Não, o caminho pode ser longo, tortuoso, ardoroso, mas você precisa caminhar. Levante-se, ponte em pé, saia à busca daquilo que você deseja encontrar. E aí eu preciso dizer novamente a você, só você sabe, talvez só você saiba aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem tido o desejo de encontrar. E aí o versículo 7 diz para nós: digo-vos que assim haverá júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo está apontando para o reino celeste e dizendo exatamente, falando exatamente sobre pecadores, sobre homens que precisam de arrependimento. Você que é pregador do Evangelho sabe do compromisso que é levar a palavra de Deus. Você que foi chamado para ensinar o caminho, para fazer discípulos, sabe que você não está sozinho. Sabe que existe o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Então, para você, fazendo aqui o nosso fechamento, eu comecei dizendo que para você que busca alguma coisa, é hora de levantar. Vá buscar aquilo que você deseja. Não permita que você seja parado, detido, impedido de caminhar por poucas coisas. Pastor, o senhor não sabe da minha luta. Amém por isto. Bom que seja assim, porque lutas eu já as tenho. E diga-se de passagem, tenho algumas. Mas isso não é o nosso foco nesse momento. O meu foco é estar aqui para te ajudar, para te incentivar a ir em busca daquilo que você perdeu. Se for a paz, se for a esperança, se for a alegria, busca o Senhor. Busca o Senhor com toda a força do teu coração, com toda a disposição do teu coração, mesmo que o lado físico esteja prostrado. Amadureça a sua fé. Fortaleça a sua fé em Deus e vá na busca daquilo que precisa ser encontrado. E aí, como eu já disse, pode ser que você tenha muitas perdas que precisam ser encontradas. Talvez você esteja buscando, talvez você esteja procurando no lugar errado. Talvez você esteja buscando em pessoas erradas. Talvez você esteja buscando em planos, projetos errados. E eu vim aqui dizer para você que aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você anseia, precisa estar firmado no Senhor. Mas eu também preciso tratar do nosso principal compromisso, que é a pregação do Evangelho do Reino. Porque o mundo que está aí fora, o mundo caído, distante, precisa de ouvir da palavra de Deus. E talvez a necessidade de você encontrar, de você buscar, seja exatamente a forma de dentro da tua casa. Talvez o que você busca esteja muito perto dos olhos, das mãos, mas precisa ser alcançado também pelo coração e pela vontade de Deus. Talvez você saiba exatamente onde está. Talvez, ao terminarmos este momento,
ao orarmos, terminando este momento, você se levante e diga: vou lá buscar o que está perdido. A palavra não é do pastor Jonas, a palavra não é do seu irmão, a palavra é do Senhor. Não meça esforços em buscar aquilo que é teu, que Deus te deu e por algum momento você abandonou. Lembre-se, no comparativo com o abandono, também é diferente de perda. A ovelha se perdeu, o pastor buscou. Mas também pode existir coisas que nós tenhamos abandonado e precisa ser buscado. Para tanto, nós precisamos de forças para reconhecer, para nos humilharmos, porque talvez uma questão muito sensível, e isso é tema para um outro sermão, talvez estejamos tão perto de acharmos que perdeu, que uma palavrinha vai consertar tudo. Que uma palavra basta para acertar toda a situação. Talvez você precisa dar um passo e dizer: me perdoe. Talvez você precisa dar um passo e dizer: esqueça o que eu disse ontem, esqueça o que eu falei no passado. Vamos viver de forma diferente. Talvez o esfriamento dos sentimentos, e num dia tão sensível, de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, talvez isso esteja esfriado e precisa ser aquecido novamente, e só você sabe fazer. Só você sabe onde se quebrou, só você sabe onde se partiu. E você precisa ir lá, neste contexto de dificuldade, e quebrar essas barreiras. Para quê? Para que você faça festa. Porque não há momento melhor do que o momento do reencontro. E terminando esse nosso momento, pregue o Evangelho. Fale de Jesus Cristo. Porque aqueles que você ajudar a levantar, diz a letra do cantor Sérgio Lopes, vai também ajudar alguém. E aí, a nossa corrente, o nosso elo de ligação cresce. E aí nós podemos nos juntar em júbilos. Nós podemos nos juntar em festas. Porque você imagina, pensa comigo, no lugar onde há dificuldades, onde há perdas, onde há tristezas e dores, quando se chega à solução, a consequência disso é festa. A consequência disso é alegria. É certo que o texto aponta por uma festa indizível, que nós não conseguimos ainda imaginar o que é uma festa no céu, por um pecador que se arrepende. Queridos e queridas do Senhor, busque. Busque com intensidade. Busque com ânimo. Busque com força. Aquilo que você perdeu ou que tiraram de você de forma injustamente, também pode ser que seja, mas tenha a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E sendo Ele o controlador de todas as coisas, nada será tão bom, nada será tão alegre do que estar junto de novo, do que reconquistar, do que trabalhar para o crescimento. Que o Senhor nos ajude, que a sua palavra nos alimente, que este dia, mesmo que com distanciamento social, você possa ter um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de reflexão, um dia de alegria, um dia de reencontros, um dia de vitórias. E quando o pastor fala de vitórias aqui, não é trocando qualquer coisa por qualquer vitória. Eu estou falando do aconchego, do carinho e da atenção de que é estar nos braços do Senhor. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos por estes minutos que passamos juntos com os teus filhos. Te pedindo ao Senhor que, ao identificarmos aquilo que precisa ser alcançado, que ao descobrirmos aquilo que está perdido, porque muitas das vezes perdemos e nem sabemos, que todos nós tenhamos força, ânimos para buscar no Senhor as soluções, as vitórias
que recebidas do Senhor são para sempre, são eternas. Dá, Senhor, que nesta manhã, alimentados pela Tua palavra, possamos nela meditar e vivermos debaixo, segundo a Tua boa vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua graça e o Teu amor, que é infinitamente maior do que tudo que nós possamos precisar e pedir, esteja sobre nós. Que a companhia do Espírito Santo seja marca notória em nossas vidas nos dias de hoje, nesse tempo chamado hoje. Alimenta o Teu povo, fortalece o Teu povo. Ó Deus querido, neste momento nos lembramos dos nossos colegas, ministros da Palavra de Deus, que precisam estar prontos para alimentar o rebanho que o Senhor confiou a eles. Abençoe os Teus filhos, que em momentos de dificuldades, assim como o pastor do texto que lemos fez, nós também possamos fazer, deixarmos tudo que possa nos prender e irmos buscar as ovelhas que são do Senhor, que está sob nossa responsabilidade para cuidar. Alimente-nos, fortaleça-nos para a glória do Teu nome. Oramos assim em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos do Senhor, acabou. Logo mais nós estaremos juntos novamente. Que este dia seja um diferencial na minha e na sua vida. As mamães, mais uma vez, da Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito. E assim como eu coloquei de ontem para hoje, eu quero aqui de público agradecer às irmãs de nossa igreja que me dá o carinho, a atenção, que me dá a certeza de que eu não estou sozinho, que em meio às dificuldades nós temos conseguido vencer e que em breve, segundo a vontade do nosso bom Deus, estejamos juntos novamente, para que esse abraço não seja somente digital, mas que seja presente. Fiquemos todos com Deus, alimentemos-nos da palavra e que seja um dia de alegria. Cante, cante. E quando você for falar com os seus queridos, diga a eles que Jesus os ama. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus.